Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Cláudio José Pereira Leite nasceu no Rio de Janeiro em uma família tradicional da qual herdou uma forte herança religiosa. Educado e doutrinado de acordo com os dogmas religiosos da família, ele passou a se inconformar com a falta de explicação para algumas questões religiosas que ele tinha em mente. A vontade cada vez maior de buscar e conhecer a verdade fez com que, inevitavelmente, ele tivesse um encontro com Deus e sua vida transformada em 180 graus. Cláudio, que prazer para a gente ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Qual era a profissão do seu pai, Cláudio? Meu pai era militar da Força Aérea Brasileira. Militar. Isso acabou influenciando? Como que foi? Que carreira você escolheu para você? De certa forma, sim, né? Eu sempre admirei o universo militar, mas na verdade não foi exatamente a profissão dele, até porque eu acabei me direcionando para o Exército Brasileiro. Então, embora eu seja militar que nem ele, mas das mesmas Forças Armadas, mas eu fui para o Exército Brasileiro enquanto ele era da Aeronáutica. Mas a motivação mesmo acho que foi vocacional, apesar de eu achar que a vocação é um momento de um cenário específico da nossa vida, de acordo com a idade que a gente tem. Teve alguma experiência de combate? Como é que foi a sua carreira ali? Depois que eu terminei o curso superior na Academia Militar, aí eu iniciei definitivamente a carreira como profissional das armas, que a gente chama, e como oficial do Exército Brasileiro. E aí fui exercendo todas as etapas que a carreira exige, fazendo os cursos, né, e estabelecendo os parâmetros de vida profissional, até que um dia fui convocado. Foi convocado? Fui convocado para cumprir essa missão. E você foi para onde? Eu fui para a região da Bósnia e Herzegovina. Foi em 93, 94. 1993, 94. Poxa vida, você chegou lá no coração de um conflito armado, de uma guerra. O que você foi fazer lá? A missão inicial era para ser observador militar das Nações Unidas, observador militar de uma missão de paz. Que depois que a gente convive o ano inteiro lá nessa missão, a gente descobre que de paz, na verdade, não tem nada. Olha. Né? Mas são as agruras do combate que a gente tem que enfrentar. A gente se prepara academicamente para tudo isso, sempre na esperança de nunca ter que enfrentar. É tal como um seguro, né? Eu digo que as Forças Armadas são o seguro da nação. A gente se prepara para... Ninguém quer ter um seguro para utilizá-lo, mas a gente tem que ter. E a gente nunca pensa que um dia vai ter que exercer na prática aquilo que a gente estuda academicamente. Puxa vida, eu fico imaginando uma experiência dessa para um brasileiro, né? Nós vivemos aqui, de certa forma, até de uma forma pacífica. Isso. E sem muitos conflitos o tempo inteiro à nossa frente, a não ser pela televisão. O que significou para você, para a sua vida? O que significou esse momento lá? Foi o ápice, né, de uma formação acadêmica. É uma experiência que, embora a gente não deseje, mas foi um privilégio até
profissional a gente exercer essas atividades, porque lá a gente acaba descobrindo se tudo aquilo que a gente fez durante vários anos de preparação, a gente estaria realmente capacitado a enfrentar a realidade. Olha, eu te olho com tanto respeito, né? Aliás, Obrigado. você é uma pessoa realmente de respeito. E quando a gente pensa, né, em uma pessoa, de um oficial do Exército, uma pessoa que já foi para o combate, que já enfrentou essa realidade do campo, parece até, a gente tem aquela imagem assim de que são pessoas de ferro, que passaram já por cima da questão dos sentimentos, mas por outro lado, a gente acredita na realidade de que o lado espiritual, ele acompanha todo ser humano. Então, paralelamente a isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi essa sua caminhada com Deus, como você lidou durante todo esse momento de oficial, né, essa realidade da sua história, e ao mesmo tempo uma realidade de um ser humano que busca por Deus. Eu costumo dizer que a natureza humana, até baseado na própria Bíblia, né, o ser humano ele gosta de sombra e água fresca, né? Ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada. Essa é a realidade do ser humano. Eu creio que nós já nascemos assim, com essa índole de só usufruir e não exercer nada. Mas a vida nos faz caminhar em algum outro sentido. É praticamente impossível que a gente só tenha benesses. Claro. E desde pequeno, né, eu sempre busquei na parte espiritual alguma realidade, até porque por imposição familiar e religiosa, desde o início da minha vida, eu fui colocado em igrejas, né, e acompanhava o catecismo, enfim, vários dogmas da igreja, da família, e eu buscava tudo isso insistentemente, porque eu sempre quis entender. Eu, particularmente, modestamente, eu me considero um bom aluno, sempre fui. E buscava, bom, se eu estou estudando isso, eu quero saber por quê, né? Então eu buscava, mas eu nunca encontrei as respostas. E até que eu me formei, eu sempre segui as orientações, até por uma questão de formação e de educação familiar, eu sempre respeitei muito os meus pais. Acho que esse é um fundamento mesmo do ser humano e que está na Bíblia, e eu só vim descobrir isso depois. E até eu me formar e seguir a carreira de oficial do Exército aos 21 anos de idade, eu sempre respeitei muito essa direção familiar e praticamente eu exercia por causa disso, mas contrariado. Mas quando eu me vi, entre aspas, liberto dessa condição, quando eu me formei, eu estava só, eu era o dono da minha vida, passei a ser o dono da minha vida, eu falei, não, agora eu vou procurar realmente o que eu quero. Então foi o primeiro divisor de águas da minha vida. Então eu considero que a minha vida tem 3 etapas. Essa inicial do meu nascimento até os 21 anos de idade, quando eu tomei a decisão de buscar uma outra coisa. Me converti aos 22 anos por uma orientação de um colega de farda, que é evangélico, me convidou, eu fui conhecer a igreja dele. Em menos de 2 anos eu me converti e me batizei nessa igreja evangélica. E foi o segundo momento da minha vida. Só que é o segundo que eu denomino particularmente hoje Certo. de evangélico dominical, né? Porque nesse período até recentemente eu fiquei frequentando diversas denominações. Por 2 motivos. O primeiro, que geograficamente eu tive que, nos últimos 37 anos de carreira, o Exército me transferiu 17 vezes. Olha! Né? Então, basicamente, de 2 a 3 anos, em algum lugar, você é obrigado a fazer uma mudança geográfica de vida. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo, porque as denominações também não me confortavam espiritualmente. Então, eu buscava outras. Às vezes, até na mesma localidade, eu saía de uma denominação para outra. Não que eu basicamente achasse que eles estavam errados, né? Ao longo do tempo eu comecei a achar que eu é que estava errado. O que exatamente que você buscava e não encontrava, Cláudio? Eu buscava a verdade, a resposta da verdade, né? Porque sempre se diz que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, e ali está tudo que a gente tem que entender da nossa vida, desde o nascimento até a morte. E eu buscava essas respostas e perguntava às vezes aos responsáveis pelas igrejas, aos pastores, aos diáconos, ou por desconhecimento,
ou até mesmo por receio, por medo, eles não me respondiam, né? Então eu comecei ao longo do tempo, foram 30 anos, né, de busca evangélica a respeito disso, que me chegou até a exaustão. O que significou, você falou, até o período de exaustão? Que período foi esse? Foi um período recente, há 3 anos atrás. Eu me casei logo em seguida, a minha esposa inclusive assistiu o meu batismo aos 23 anos de idade. Ela é evangélica de nascença, né? E casou-se comigo, ela inclusive deixou a denominação dela para ficar na minha, justamente para que ela me acompanhasse, e nos casamos na minha primeira denominação. Em 27 anos de casado a gente buscou muito, tudo isso juntos. E ela sofreu junto comigo essa busca incansável aí, mas como todo ser humano a gente tem um limite. E há 3 anos atrás, eu particularmente como chefe de família e exercendo essa autoridade, eu disse para ela, não a levei comigo, mas ela acabou vindo junto. Eu disse para ela que estava tomando uma decisão de abandonar as igrejas. Há 3 anos nós abrimos mão de todas as igrejas, até porque nós chegamos à conclusão, embora incorretamente, mas chegamos à conclusão há 3 anos que nós estávamos errados, porque em todas as denominações, todos os grupos felizes, contentes, reunidos como corpo de Cristo, e a gente não conseguia se enquadrar nesse universo de pessoas dessas denominações. Então nós começamos a achar que realmente o problema era nosso. Olha. E nós desistimos de não ter mais igreja. E ela, como sentindo isso, porque nasceu no Evangelho, para mim não foi tão difícil abandonar as igrejas. E ela começou a buscar programas de televisão. Às vezes eu assistia alguns programas evangélicos ou até canais evangélicos, para não ficar tão distante assim. Mas sabe, mesmo assim, Cláudio, uma curiosidade que me vem à mente é a seguinte: puxa vida, essa busca, né, como a gente já citou aqui, essa busca do ser humano por Deus e a busca de Deus pelo ser humano é uma realidade. Não foi uma fase assim de decepção também, essa decisão de você falar, quer saber? Vou largar tudo, vou abrir mão. Como que você ficou emocionalmente nesse momento? Na verdade, foi uma decisão de abandonar o homem. Porque eu e minha esposa, realmente nunca abandonamos Deus. Uhum. Eu me emociono um pouco porque... É emocionante, sim. É um momento muito difícil. É. Porque Deus sempre falou para nós, há um aprisco. Eu guardei muito esse versículo que em João 10,16, se eu não me engano, e que diz, eu hei de buscar meus servos em outro aprisco e trazer para o meu. E a gente buscava, onde está esse? Que lugar é esse? E eu desisti, falei, não, chega, eu não vou mais buscar. Se o Senhor vai me mostrar, que me mostre. Bom, então nós paramos por 3 anos. E no último ano passado, a minha esposa, obviamente, por ser um pouco talvez menos resistente a essas decisões drásticas da vida, ela entrou em depressão profunda. Entrou em depressão, chegou a esse Isso ponto. é que me moveu. E eu disse, Senhor, não, eu não posso permitir que eu e minha esposa fiquemos numa situação como essa. Tem alguma coisa errada. E eu tenho que virar a mesa, né? Então, eu não usei a expressão virada, né? 180 graus, até porque soube isso depois. Mas eu disse, não, eu vou virar a mesa, nós temos que virar a mesa. Quer dizer, foi o Espírito Santo ali atuando no seu coração. E essa com essa decisão eu coloquei para o Senhor, Senhor, eu preciso dessa virada de mesa. E a primeira coisa foi ele, profissionalmente, me enviou para São José dos Campos. Eu estava no Rio Grande do Sul, a minha última localização antes de vir para São José dos Campos. E aí, nós nem sabíamos o porquê que estávamos vindo para São José dos Campos. E decidimos vir no Senhor mesmo, acreditávamos que isso era uma obra de Deus. O primeiro aspecto, eu creio que Deus, vou tirar ele geograficamente desse lugar que o faz mal e vou levar para um novo lugar, um novo território. Assim como ele fez com Abraão, né? Sai da tua casa, segue para um lugar que eu vou te mostrar. Olha. E ele me mostrou esse lugar. E nós viemos para cá. Logo de cara, a primeira grande bênção foi o imóvel. Nós conseguimos
adquirir um novo imóvel, que a gente também não esperava que isso acontecesse, nem que isso fosse possível. Aí adquirimos um imóvel e eu continuei trabalhando, a minha esposa. A nova fase profissional foi excepcional, foi a segunda grande bênção de Deus, uma estabilidade profissional num lugar mais tranquilo e mais aprazível do que eu tinha passado durante 30 anos. E a minha esposa, ansiosa, começou a zapear, como o pessoal costuma dizer, os canais de televisão. Uhum. Até que um dia, isso tem uns 8 meses atrás, ela descobriu a Novo Tempo, o canal da Novo Tempo. E ela começou a assistir os programas. E ela sempre me chamava, vem assistir. E eu disse, não, não quero assistir. Eu me recusava a assistir porque eu estava realmente cansado disso tudo. Eu disse, olha, é mais um canal, né? Mais um daqueles todos que a gente acompanha. Sim. E nos últimos 3 anos, eu sempre fui, desde que me converti, sempre fui dizimista ferrenho. E nunca abri mão disso. Nos últimos 3 anos, eu continuei sendo dizimista na minha última denominação, até pelo depósito bancário. Porque eu sempre criei nisso. Não, eu tenho que dar o meu dízimo e isso vai acontecer. E continuou. Mas a gente fica ressentido. Eu não estou dando dízimo num lugar em que eu compartilho, Sim, que eu participo do corpo. É. Até que um dia ela insistiu tanto comigo, e ela depressiva, e eu estava procurando buscando uma ajuda médica para ela. E não achava também, porque a gente tinha muita dúvida em qual profissional, num lugar novo, né? Qual lugar que eu ia achar. Até que ela disse, não, venha. E eu, até por uma questão de pena, eu disse, não, eu acho que é um dever meu até honrar a minha esposa. Eu vou sentar com ela e vou assistir o programa que ela está me chamando. E no momento que eu sentei para assistir o programa, era o finalzinho da mensagem do pastor Luiz Gonçalves no programa Arena do Futuro. E foi exatamente naquele momento em que ele me chamava, né, à tela. Ele passou a me chamar. Deus o usou exatamente para isso. E aquilo me comoveu muito. Eu disse, não, agora a decisão está tomada. Eu vou buscar uma igreja. Né? E ele falou, busca uma igreja, está aqui o site. E eu disse, eu vou buscar isso hoje. Isso era uma terça-feira, se eu não me engano. Olha. E aí eu falei, não vou esperar até o sábado. Eu vou ter que tomar essa decisão amanhã. Isso já era de noite. Eu falei, amanhã eu vou. E eu tinha passado pela uma associação do Vale do Paraíba, Adventista do Vale do Paraíba, que também é a Igreja do Esplanado. Eu disse, se é uma associação, deve ter um expediente, então eu vou lá amanhã. Então eu fui, no dia seguinte, fui nessa associação buscar. Ou seja, numa sede administrativa da igreja. Uma sede administrativa da Igreja Adventista. E é um detalhe bem interessante, que quando eu cheguei, tem uma moça na recepção, e ela perguntou se eu tinha um agendamento, com quem eu queria falar. Eu disse, olha, eu não tenho nada, eu simplesmente quero falar com alguém. Olha. E ela não conseguia entender o meu propósito. Até que eu me lembrei, e Deus também colocou no meu coração, eu disse, olha, ontem à noite o pastor Luiz Gonçalves me disse para eu vir aqui. Aí foi quando ela entendeu. Gente, agora eu entendi o que o senhor quer. Que coisa impressionante. Olha, eu fico sem acreditar, eu fico assim de boca aberta, porque você vinha contando a história e eu pensei assim, bom, entre a pessoa sentar e assistir um programa de TV por complacência, né? Isso é uma coisa. Agora, a pessoa ter uma virada de 180 graus na vida, eu pensando comigo, eu falei, deve ter mais caminho aí. Mas não, aquele momento ali já foi o suficiente para você tomar uma decisão. Foi. Aquele foi o ponto da virada na sua vida. Exatamente. Nossa. E nesse local, para uma feliz, que não são coincidências, eu não creio em coincidências, mas nesse dia estava tendo uma reunião de pastores da associação. Olha. Tinha aproximadamente uns 50, 60 pastores no templo. Gente. E alguém me chamou, o pastor, e também foi o próprio pastor da Igreja Esplanada que veio. Enfim, aí resumindo, ele entendeu, ele ouviu todo, ele ficou 2 horas comigo numa sala reservada, e a gente decidiu fazer alguma coisa, foi quando ele decidiu fazer um estudo bíblico. E eu ainda não me conformei. Não me conformando, eu disse, não, porque a gente estava muito angustiado, então só a conversa com o pastor em 2 horas não foi o suficiente para eu me conformar. E no dia seguinte eu disse, não, amanhã eu vou na Novo Tempo. Então eu decidi no dia seguinte na Novo Tempo, foi quando houve a complementação desse primeiro chamado. Então na Novo Tempo eu cheguei, aconteceu exatamente a mesma coisa, na portaria perguntaram o que eu ia fazer, com quem eu ia falar. Eu disse, não, eu vim aqui porque o pastor mandou eu vir.
e eles abriram a Novo Tempo para mim. Eu fui recebido, muito bem recebido. E também, por uma feliz coincidência, ao percorrer com um pastor, e ele foi me ouvindo também, ele foi muito inteligente e sábio nessa caminhada, e à medida que eu ia falando com ele, acabou coincidindo também. Foi onde eu conheci o Tito, né, do programa A Mira da Verdade, e conheci o pastor Arilton, numa sala da Bíblia Fácil. Foi quando a gente conversou um pouquinho. Então, aí eu me acalmei, foi o momento em que eu me acalmei. Mas que busca, hein, Cláudio? Foi. Que momento, assim. Agora, uma curiosidade que fica é a seguinte, você foi recebido em tantas outras denominações, você teve um momento de conhecer e de conviver com tantas outras denominações, né? Por que Igreja Adventista do Sétimo Dia? Bom, o primeiro impacto foi a maneira como essas pessoas que foram usadas por Deus para me tocar, a maneira como eles falaram comigo. Né? Ou indiretamente pela televisão, por uma tela, né? O Senhor utilizando os meios que hoje dispomos para isso. E pessoalmente, não só o pastor da igreja, como os próprios profissionais da Novo Tempo que falaram diretamente comigo. Então eu já me senti em casa, então esse foi o primeiro aspecto. A gente estava só, eu e minha esposa não tínhamos aonde nos fincarmos espiritualmente. E, então essa foi a grande partida. Olha só. A partir daí eu comecei a assistir quase todos os programas que me eram possíveis dentro do tempo que o lado profissional me liberava. Eu grudei na Novo Tempo. E comecei a assistir os programas de uma maneira geral, que são bastante diversificados, e todos eles, todos sem exceção, me agradaram. Puxa. Até, por incrível que pareça, até o programa da tia Cecel me agrada. Tamanha busca, né? Porque eu não tenho filhos, mas mesmo assim, tudo me levou a um aspecto familiar. Linda. Cláudio, fala pra gente o que significou para a sua história o dia do seu batismo na Igreja Adventista. Esse batismo foi realmente digamos assim, para mim é o primeiro batismo, né? Apesar de ser o terceiro, né? Eu fui batizado como criança na Igreja Católica, depois fui batizado por minha própria decisão, mas foi uma decisão assim, humana, né? Eu vou me batizar porque eu queria sair de onde eu estava na primeira fase e fui batizado porque eu decidi pelo Senhor Jesus aos 22 anos. E recentemente o pastor começou a fazer o estudo bíblico na nossa residência, ele próprio, foi muito agradável e muito gratificante, e ele disse que ia fazer em torno de 10 ou 12 semanas conosco, e quando chegou na quarta semana ele disse, olha, em princípio vocês já estão bem orientados, e eu creio que vocês já estão bem preparados, o que vocês querem fazer daqui para frente? E nós dissemos, nós queremos, eu disse textualmente para ele até marcou essa frase, eu disse para ele, olha, eu quero ser um adventista. Olha. Bom, então vamos partir. O próximo passo é vocês se interagirem com a igreja, que a gente já estava fazendo. E aí a minha esposa, bom, a gente quer, o que precisa fazer? Ele falou, vocês vão ter que dar um tempo para vocês se batizarem. Quando é que vocês pretendem se batizar? Eu disse textualmente, eu quero me batizar ontem. Olha, você disse isso. Isso era uma quinta-feira. E ele disse, não, então, peraí, calma, a gente vai ver, então. Eu falei, então, próximo sábado, que era o depois da manhã, né? Ele, não, mas não dá tempo de eu arrumar tudo, né? Então, aí ele marcou, acho que umas 3 semanas ou 4 semanas depois disso. Isso foi acontecendo numa velocidade impressionante que eu nunca esperava. Mas para você, eu imagino que deve ter sido aquela sensação assim de que encontrei o meu lugar, né? Sim. Estou em casa. Eu encontrei o aprisco. Né? Que legal isso. Eu encontrei realmente. Eu encontrei não. Né? O Senhor me tirou de um lugar, amém, né? amém. E me levou para esse lugar. Amém. Nos levou, a mim e a minha esposa, e a partir daí as coisas realmente deram uma virada de Glória 180 a Deus. graus. Cláudia, a gente tem um momento aqui no nosso programa de umas perguntinhas rapidinhas. Claro. Dinheiro. O dinheiro é aquilo que o Senhor provê para o nosso sustento, mas é tudo dele. Um sentimento constante. Amor. E o futuro? O futuro é buscar a Cidade Santa. Felicidade. Ao momento presente. Um perigo.
é ter o receio de que tudo isso passe. Uma grande mentira. Olha, é uma palavra que eu nem queria usar hoje, mas é Satanás. Um privilégio. Pertencer ao remanescente de Deus. Casamento. Minha esposa. Uma grande lição. Deus está conosco. Amém. Liberdade. Ter o privilégio de fazer realmente aquilo que Deus propicia que nós façamos e, acima de tudo, saber que nós temos o livre-arbítrio. Essa é a maior liberdade que nós temos. Sofrimento. Caminhar pelo deserto. O seu abraço de hoje vai para quem? Primeiro para Jesus. É muita gratidão, né? E depois para todos aqueles que foram instrumentos na mão dele Imagina. para possibilitar essa mudança. Cláudio, tem algum versículo da Bíblia que ultimamente tem sido um versículo querido para você, que tem te acompanhado e te dado força? João 10,16. Que você já citou aqui, né? Sim. Consegue citar ele de novo para a gente terminar? Não sei exatamente como é o versículo na sua íntegra, mas é que Jesus mesmo disse, ainda eu tenho ainda que buscar ovelhas em outros apriscos, porque há ovelhas em outros apriscos. Que coisa linda. Que eu trarei para o meu. Esse versículo é realmente maravilhoso. É isso. E ele dá esperança para todos nós, seres humanos afastados de Deus pelo pecado. Porque existe esse aprisco. Sim, com certeza. Está aí. Olha, Cláudio, que fui muito abençoada com essa sua história, com esse seu testemunho. Obrigado. Eu que agradeço. Muito Abençoado obrigada. sou eu de estar aqui. Obrigada. Depois de tantas passagens. Um grande abraço para você e para sua esposa. Muito obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.